Bem-vindos à Politeia. Eu sou o Rodrigo Couto e quantas vezes você já ouviu falar em direito natural? A expressão direito natural, usada de forma genérica, sem maior qualificação, confunde muitas pessoas dentro da área jurídica, dentro do campo do direito e deve ser ainda mais complicada, mais de difícil compreensão para pessoas que estão fora da área jurídica. Bem, por quê? Porque no nosso cotidiano nós usamos as categorias natureza e artifício para tratar de duas coisas distintas. Natureza seria tudo aquilo que é em estado bruto, que está em estado bruto, ou seja, não passou por uma transformação produzida ou iniciada pelo ser humano. Contrariamente, o que é artificial seria tudo aquilo produzido pelo ser humano. Bem, então se o direito, esse tal direito é natural, como é que ele pode ser direito? Porque no nosso cotidiano nós compreendemos o artificial como produzido pelo homem e o direito na nossa experiência cotidiana é produzido por um poder legislativo, ou seja, por pessoas, por humanos. Pois bem, como é que se pode falar em direito natural? Vamos explicar então essa expressão e por que ou quando utilizar essa expressão. Porque vejam só, esse estranhamento é algo muito recente. Durante séculos ou milênios, a tradição não só jurídica, mas de estudos na ética, na política, na teologia, falaram de leis ou de direitos ou justiça ou uma lei anterior ao ser humano e especialmente diversa e em contraste com o arbítrio humano, com a vontade humana. Nem sempre a vontade humana estaria conforme uma lei natural ou uma justiça natural ou direitos naturais. Vamos ver o que é que isso significa e vamos ver também por que nos livros jurídicos o emprego do termo jusnaturalismo na linguagem, essa linguagem dos manuais, muitas vezes está errado, porque esse termo cria o que eu vou chamar de isolamento da teoria do direito natural, inclusive epistemológico. Caso você seja do direito, vai entender exatamente o que é que significa em alguns minutos. Pois bem, o que é que nós temos aqui? Temos um conjunto de expressões, uma terminologia que não é usada de forma adequada. Vamos ver por que ela não é utilizada. Para entender como utilizar essa terminologia de forma adequada, existe toda uma tradição de grandes autores que indicam, falam com todas as letras e de forma objetiva o que é um direito natural, ou uma lei natural, ou direitos naturais. Essa tradição pode ser dividida em linhas gerais em pensadores clássicos e pensadores modernos. E como é impossível revisar, mesmo em um livro, todos esses autores, eu vou iniciar aqui através de um dos clássicos importantes para essa tradição, que é o Aristóteles, e em um vídeo posterior tratar de outro, Cícero. Posteriormente, eu vou tratar dos modernos que falam em direitos naturais. Então esse é o primeiro contraste que vocês precisam entender. Temos uma lei natural, um direito natural, uma justiça natural segundo os antigos e modernos falando em direitos naturais. Vamos ver isso agora a partir de Aristóteles. Bem, foram os gregos os responsáveis por criar essa distinção entre natureza e artifício. E isso é parte da história da filosofia. A filosofia, em parte, surge para descobrir essas verdades objetivas, essas verdades segundo a natureza. Não se trata de uma ciência de opiniões, uma filodoxia, mas uma filosofia. E o que é que isso significa para o nosso estudo de um direito natural?
Bem, na retórica, o Aristóteles, e vejam, nem todo mundo concorda que o Aristóteles é pai da tradição do direito natural, mas eu diria que é um bom autor para começar, porque ele influenciou gerações posteriores e continua a influência, na verdade. O Aristóteles diz na retórica o seguinte, que existe, além de leis específicas em determinadas comunidades, uma lei que é comum. Ela seria comum a todos os homens. Entendam, se uma determinação específica, um ato específico, é justo em determinadas circunstâncias entre um grupo específico de pessoas, em uma sociedade, em uma cidade, ele é justo para toda a humanidade, ele é objetivamente justo. Você não pode subjetivamente afirmar que esse ato é injusto aqui e que é objetivamente injusto em outra cidade. Eu acho que nesse ponto nós podemos falar então, ou esclarecer já de imediato, que se trata muito mais de uma teoria ética do que aquilo que nós hoje compreendemos como uma teoria do direito, especialmente após os séculos XVIII, XIX e XX. O exemplo que Aristóteles usa para ilustrar essa dimensão ética é aquele que está na peça Antígona de Sófocles. E o que é que nós temos aqui? Temos Tebas, que era outra cidade-estado grega, e Antígona deseja enterrar o irmão segundo todos os ritos fúnebres tradicionais dos gregos. E vejam como isso é importante, porque os ritos fúnebres, para eles acreditavam que sem os ritos fúnebres adequados, a alma não teria o destino correto. O rito fúnebre era essencial para o destino da alma humana. E o chefe da cidade ele diz que não, que o corpo deve ser deixado para ser devorado por aves de rapina e estraçalhado por cães. E Antígona decide se revoltar contra isso. E ela faz um apelo a uma lei que é anterior à lei da cidade, ao comando, na realidade, daquela cidade, ao arbítrio político. Então vejam que trata-se de uma dimensão ética. E essa dimensão ética se torna ainda mais óbvia nos escritos éticos de Aristóteles. Por exemplo, na Ética Nicômaco, em que ele não fala claramente de uma lei natural, mas fala de uma justiça natural, ou segundo a natureza. E que é essa justiça? Como é que ela funciona? Bem, ele vai falar na obra que existe sim uma justiça que é específica às comunidades e que ela pode estar em desconformidade com esse plano ético que eu mencionei. Na prática, isso significa que a justiça que existe em uma sociedade política pode ser dividida em dois aspectos ou dimensões. A dimensão positiva, ou legal, ou convencional, e uma outra dimensão que é natural. O que é que isso significa? Bem, significa que em qualquer cidade, usando a linguagem grega, em qualquer comunidade, sociedade, política, a justiça deve expressar, a Constituição deve expressar, as leis devem expressar algo dessa dimensão ética. E assim essa será uma sociedade civil justa. Ao mesmo tempo, isso depende do legislador, porque vejam, o Aristóteles não fala de uma aplicação desse plano ético desprovida de uma lei positiva, de uma lei produzida através de um processo legislativo, criado por um legislador humano. Essa lei existe sim numa sociedade política e não contra uma sociedade política. Isso vai ficar claro, ainda mais claro, quando vamos para a Política, outra obra de Aristóteles, e vemos que a sociedade política possui o objetivo específico de favorecer
o florescimento humano. É um fim. A sociedade tem o fim de favorecer o florescimento humano. Ela é apenas uma ferramenta para isso. E esse florescimento humano não é possível em uma sociedade desprovida de justiça. E aí é que está, mais uma vez entra o papel do legislador. O legislador deve tentar realizar, segundo as especificidades locais, os comandos, as exigências universais de justiça. Então, o legislador, dentro da cidade, dentro da sociedade política, possui um objetivo, que é a realização de justiça, segundo as condições locais. E aqui, além da dimensão ética, fica claro que temos uma dimensão de razão prática. Então, nós podemos definir uma teoria do direito natural a partir desses elementos encontrados em Aristóteles como uma teoria ética e 2, uma teoria de razão prática que possui relação com a realização dessa ética. A dimensão ética permite julgar a justiça do direito positivo e o direito positivo deve buscar, com razão prática, realizar essa dimensão ética. E é por isso que eu falei no início que é incorreto ou inadequado falar em justnaturalismo, porque você está isolando o direito, o campo ético, do campo positivo, sem o qual não é possível realizar esses ideais éticos universais. Então vejam só, você precisa sim do direito natural, do campo ético, da justiça que diz respeito a todo ser humano e da realização disso em uma comunidade específica através da ação do legislador. É isso que nós temos a partir de Aristóteles e é por isso que, como eu disse, esse antagonismo simplório entre justnaturalismo e positivismo, ou justpositivismo, deve ser abolido da nossa linguagem jurídica. E no próximo vídeo eu vou tratar ainda desse pensamento clássico do direito natural. Aqui ficamos com a definição, mas vamos para Cícero no próximo vídeo. E após Cícero, sim, pensar em direitos naturais, ou seja, o que é que os modernos podem nos dizer no interior dessa tradição, se é que eles são realmente parte dessa tradição, mas cenas dos próximos capítulos. Por isso mesmo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe suas dúvidas nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!